Baseado nas últimas apresentações que eu preparei e deixei disponível nas últimas aulas, eu pude perceber que o conteúdo ele é um pouco complexo, né? E se vocês não tiveram uma boa base de inteligência artificial, os conceitos de inteligência artificial, não dá para entender do que a gente está falando, né? Então, baseado nisso e seguindo a linha do material de aula, eu vou fazer uma pequena revisão a respeito dos conceitos, né, que a gente vai trabalhar daqui para frente, tá? Então, para essa aula de hoje, eu vou basear isso em séries temporais. Aqui está modelos, tá? Mas deixa eu fazer uma correção aqui. Séries temporais. Nós vamos discutir apenas séries temporais, tá? Os modelos, eles se encaixam em outra categoria que a gente vai trabalhar no decorrer da disciplina, tá bom? Então, vamos seguir a linha do embasamento teórico, tá? Esclarecendo alguns conceitos, trazendo alguns exemplos e encaixando dentro do conhecimento que nós já temos, tá? As provas estão marcadas para a semana que vem, então a nossa prova provavelmente será semana que vem, mas no caso aí o Takeda e os outros que deveriam estar presentes e não estão presentes, mas eles entraram depois, então entrega relatório de aula normal, lembrando que esse é o encontro 4, tá? Então tem outros 3 encontros que já foram promovidos, né? Lá na playlist do YouTube nós temos esses encontros e no Google Drive tem os PDFs. Então, como vocês estão entrando depois, está liberada a entrega desses relatórios até o dia da prova. E aí, a prova vocês não precisam fazer, tá? O Takeda está liberado e os outros que vão entrar depois também já estão liberados da prova, porque a galera começou depois, a disciplina começou depois, tem toda uma prerrogativa aí. Como é que a gente vai fazer? Os relatórios são a nota A1, então pode entregar eles até a data da prova, tá? Então tem relatório do primeiro, segundo, terceiro, né? E agora desse quarto encontro. Cada relatório desse vale 250 pontos, certo? 250 pontos que deverão, e esses relatórios deverão ser entregues até a data da prova, tá? Lembrando que vocês não farão prova. Então, na quinta-feira que vem, quarta, né? Quarta-feira que vem, dia 7, tem que ser entregue essas provas, tá? Que seria a data de entrega da prova, né? Então, esses relatórios devem ser entregues no dia 7, até o dia 7. Então, quem entregar os relatórios até o dia 7, está contando nota A1, certo? Quem entrar depois disso, vai ter que ter autorização da coordenadora para poder entregar os relatórios, senão não vai ter nota de atividade. Tá bom? Então, vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje, vamos discutir aí séries temporais, né? Vamos ver do que se trata. Bom, a gente vai ver alguns conceitos, né, de séries que compõem as séries temporais e conceitos e exemplos, algumas divisões dessas séries temporais. Para que serve série temporal? Certo? Dentro do nosso contexto de inteligência computacional, né, que leva muito em consideração, acho que o pessoal já deve ter percebido, que leva muito em consideração a parte de probabilidade, né? Então, a tomada de decisão utilizada nas redes neurais, ela leva em consideração a parte probabilística, né? E essa parte probabilística, ela vem ao encontro, né, da nossa necessidade em
inteligência artificial e computacional. Porque no nosso caso, nós estamos estudando o quê? As tomadas de decisão, né? O que faz as máquinas que utilizam inteligência artificial, né, tomarem decisão, certo? Importante, tá? Hoje, no estágio atual que nós nos encontramos, as máquinas, elas aprendem de acordo com algoritmos probabilísticos, né, estatística, em outras palavras, né, aplicando técnicas como, por exemplo, a gente viu nas aulas passadas, né, a inferência em redes bayesianas, né, o teorema de Bayes, né, para tomada de decisão, baseado na experimentação anterior. Então, veja bem, se é baseado em experimentação anterior, a máquina não pode, então, partir de um ponto zero. Tem que haver um ponto inicial e alguém tem que dar start nos grafos que compõem as tomadas de decisões, né, que ela vai ter no futuro. Então, não tem ninguém para fornecer o a priori, mas o a posteriori é uma tomada de decisão que serve de a priori para o próximo nó do grafo. Muito bem. Só que o que starta esse processo? Alguém tem que começar, certo? Então, quem começa esse processo? Somos nós. Então, o ser humano é responsável pela primeira tomada de decisão da máquina. A máquina não pode decidir, a primeira decisão a ser tomada, ela não pode ser tomada por si própria, porque a máquina aprende por experimentação. Mas como? Que tipo de experimentação? Bom, é baseado no conceito das redes bayesianas. Então tem que ter conhecimento anterior, né, um nó de grafo anterior que teve a tomada de decisão. Ou vou para a esquerda ou vou para a direita. Muito bem. Mas nesse caso, eu estou falando do momento em que a máquina inicia o processo. Não existe o nó anterior. O nó anterior somos nós mesmos. Então, a primeira tomada de decisão da máquina é baseado nas nossas informações, no nosso conhecimento, na nossa experimentação. E nós aprendemos e experimentamos no mundo real, passando por determinadas situações, aprendendo e evoluindo, certo? A máquina não. A máquina, ela precisa... Se você tem uma máquina baseada em um sistema computacional que utiliza redes bayesianas combinadas com redes neurais para tomada de decisão, então a primeira coisa é você, operador da máquina, você, programador, você precisa dar a primeira decisão que a máquina tem que tomar. Porque é a partir dali que ela vai entender, que ela vai começar a enxergar, olhar para trás e falar qual é a probabilidade de responder esquerda ou direita, baseado em algo que já aconteceu, certo? Diferente de nós, seres humanos. Então, esse é o estágio atual da computação, né? Da inteligência computacional nesse momento. A máquina não aprende sozinha, ela precisa de um boot, né? Ou então, como diria um colega meu, um chute bem dado para ela pegar no tranco. Então, esse primeiro passo a ser dado na inteligência computacional é dado por nós. São informações fornecidas por nós. Agora, essas informações podem ser fornecidas de que maneira? Bom, ela pode ser fornecida, por exemplo, utilizando arquivos de configuração XML. Né? Você tem uma série de questionamentos de tomadas de decisão que ficam armazenados. Né? Outra forma de fazer isso é utilizando bancos de dados, como Big Data, onde a máquina pode olhar e falar, olha, em dado momento houve uma necessidade lá, uma pergunta de virar à esquerda ou direita. Então, qual é a probabilidade de eu tomar a direção à direita ou à esquerda? Bom,
se essa decisão já foi tomada anteriormente, a máquina busca no Big Data estas informações para extrapolar essas informações, aplicando os algoritmos necessários e criando o grafo que corresponde à tomada de decisão, certo? Tudo isso em fração de segundos. Muito bem. Hoje a gente vai discutir séries temporais, que nada mais é, tá, do que um acompanhamento dos dados em determinado período de tempo. E esses dados ficam armazenados aonde? Ué, geralmente em banco de dados. É justamente aonde a máquina pode ser preparada para buscar estas informações, baseado nessas informações, montar o grafo para a tomada de decisão, e a partir dali ela segue em frente, ela toma as decisões dela. Bom, aqui eu viro a direita, ali eu viro a esquerda, aqui eu viro a direita, aqui eu viro a esquerda. Da mesma forma, por exemplo, se a gente for parar para pensar, utilizando o mesmo conceito de direção, nós podemos pensar, por exemplo, nos carros autônomos. Né? O carro é autônomo, né? Ele tem, por exemplo, uma determinada reação. Bom, sinal vermelho, preciso parar. Ele para. Sinal verde, posso prosseguir. Mas onde ele aprendeu isso? As informações estão gravadas em um banco de dados que ele consulta. Então, para cada evento, para cada ação, a máquina possui uma reação que é computada e elaborada para esses devidos fins. Certo? Muito bem. Essas informações, elas podem ser classificadas, por exemplo, dentro de um período de tempo. Né? Por exemplo, a máquina precisa, por exemplo, tomar uma decisão de qual sabor de sorvete ela deve produzir para atender o verão. Muito bem. Ela pode consultar um banco de dados e avaliar qual foi o sabor mais produzido no verão passado, em 2020. Aí, baseado nisso, qual foi o sabor mais produzido em 2019, 2018, 2017, 2016? Muito bem. Ela olha, o mais produzido foi chocolate. Muito bem, foi chocolate. Quanto? Foram produzidas 12 milhões de unidades. Muito bem, isso em 2020. Em 2019, foi abacaxi. Quanto? Estava muito calor, foi produzido 25 milhões de unidades. Beleza, 25 milhões. E assim por diante. Vai olhando para trás, qual o sabor e qual a quantidade. Qual o sabor, qual a quantidade. Baseado nisso, você tem uma série, né, de dados que se postam diante de uma linha do tempo. Certo? Então, formou-se uma linha do tempo e para cada período você tem um determinado valor. Baseado nessas informações e utilizando os conceitos, né, e algoritmos, né, que trabalham com séries temporais, a máquina pode obter um mapa daquilo que é a preferência da população ou tem sido a preferência da população nos últimos tempos. Essa é a primeira parte. A segunda parte, por exemplo, houve uma pesquisa de mercado que trouxe os sabores mais desejados pela população. Beleza. Formou-se ali um gráfico, né? Então, nós temos uma série baseada em informações utilizando sabores, mas naquele último período. Muito bem. O que a máquina pode fazer? A máquina pode aplicar as séries temporais, os algoritmos de série temporal, para aprender quais são os sabores mais produzidos nos últimos anos. E comparar esses dados com esta pesquisa que foi feita. E aí sim, veja só, aí ela tem embasamento para dizer qual é o próximo sabor que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com morango. Certo? Porque baseado nas pesquisas, a última vez que morango foi produzido
foi 1998. Muito bem, já faz tempo. Mas a pesquisa demonstrou que o sabor morango na população no último ano sofreu um aumento. Ah, então a máquina pode olhar para aquilo e falar, bom, então podemos aplicar os algoritmos preditivos e chegamos à conclusão que, baseado na informação obtida ao longo da série temporal da produção e baseado na informação da série temporal sobre os sabores, né, que foi aplicado no último ano, chegamos à conclusão que o sabor que deveria ser mais produzido seria morango. Mas veja só, a máquina faz isso em frações de segundos. Coisas que nós, seres humanos, levaremos até dias fazendo isso. Certo? Mas houve uma fonte de informação para uma tomada de decisão. Não foi do nada que ela decidiu que vai trabalhar com morango. Eu vou fabricar morango porque eu quero. Não. A máquina não tem querer. A máquina olha para trás, aplica os algoritmos preditivos para obter os valores necessários a fim de alcançar uma computação. Muito bem. Que é justamente o que a gente estava discutindo na aula passada em termos de redes bayesianas. Certo? Legal. Vamos conversar um pouquinho sobre os conceitos das séries temporais para a gente entender, tá? Primeiro, um conceito importante, o processo estocástico. O processo estocástico é uma coleção de variáveis aleatórias que, em geral, são utilizadas para estudar a evolução de fenômenos ou sistemas que são observados ao longo do tempo. Aqui é importante, tá? A palavra estocástica pode ser também um sinônimo, pode ter como sinônimo a palavra aleatória. Certo? Então, a gente fica atento com isso, tá? Ela pode aparecer em algumas publicações como aleatória. Tem que tomar cuidado, tá? Assim, ao invés de descrevermos o sistema através de equações determinísticas, como equações diferenciais ordinárias, que, dado uma condição inicial, conhecemos toda a evolução do sistema, vamos utilizar processos estocásticos, para o qual, dado uma condição inicial, ainda temos diversas trajetórias possíveis para a evolução do sistema. Então, a palavra estocástico nos remete a uma análise de dados anteriores, né? Muito bem, essa análise de dados anteriores é o que nós chamamos de série temporal. Vamos dar uma observada aqui agora, ó. Isso, tá, é um exemplo de um processo estocástico que gera uma série temporal. Aqui, no caso, ele está apontando, ó. Tá vendo o pico? Cada vez que tem um pico desse, ocorre um determinado período que ele chama de Z. Z equivale a 0, 1, 2, 3, até N, que são as realizações de X por T. Se você observar isso aqui, o Z é a linha do tempo. O X, né, ele equivale o quê? A quantidade. Então, se nós observarmos, por exemplo, aqui, ó, em dado momento, ó, olha só, se a gente fizer uma análise e, por um acaso, esboçar um gráfico de análise em cima disso, o que nós temos? Ó? Nós temos o seguinte, uma ligação daqui para cá, aqui uma linha, é uma curva, né? Aqui, ó, formou-se uma curva. Essa curva, para nós, equivale à série temporal. É essa curva que a gente busca. Certo? É essa curva o nosso objetivo. Muito bem. Vamos seguir em frente aqui, mais alguns conceitos. Uma série temporal se considera como a realização de um processo estocástico ou esporádico. Tá? Eu falei aleatório lá, mas o correto é esporádico. Gente, algo esporádico é algo que acontece de vez em quando. Não é sempre. E que estão ordenadas em intervalos regulares de tempo. Cada dia, cada mês, cada ano, etc.
As séries temporais existem nas mais variadas áreas de aplicação, como finanças, marketing, economia, seguros, demografia, ciências sociais, meteorologia, energia, epidemiologia, etc. Então, quer dizer que a série temporal é algo relativamente famoso, né? Muito utilizado. O pessoal que trabalha com estatística trabalha muito com série temporal. Tá? Os dados de séries temporais geralmente não são independentes. Lembra que agora há pouco eu falei, eu dei o exemplo do sorvete, que eu tinha uma série temporal aliada a uma pesquisa. Então, ela não trabalha de forma independente, tá? Ela tem dados acessórios ou complementares que a ajudam, certo? Especialmente se os intervalos da amostra são curtos. As observações próximas costumam ser mais parecidas que as mais distantes. Por exemplo, temperatura diária. Ah, ontem deu 33 em Campo Grande. Hoje já bateu 34 em determinado horário. Ali, determinado horário. Então, é possível elaborar uma série temporal utilizando o horário como um eixo. E o eixo X. O eixo Y pode ser estabelecido, por exemplo, pela temperatura dada naquele dia. Se nós temos em determinados horários variações de temperatura, é possível criar aí uma série temporal. Vamos dar uma olhada de um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui o clima-tempo. Clima-tempo. Vamos dar uma olhada no clima-tempo. Deixa eu escolher aqui Campo Grande, porque Campo Grande. MS Brasil. Beleza. Vamos olhar o tempo aqui? Aqui, ó. Perfeito, ó. Olha só. Um exemplo, tá? De uma série temporal. Observa só. Nós temos a temperatura em determinado horário. E olha só a curva que é gerada, ó. Certo? Hoje, por exemplo, a gente aqui até às 18 tá batendo 30. Agora a gente já tem uma temperatura mais agradável, né? Até às 10 horas da noite nós vamos cair para 23. E repare que a temperatura está baixando, né? Na noite passada nós tivemos uma temperatura de 21 graus às 6 horas da manhã. Estava frio. Fresco, né? Não estava frio. Mas aí que tá. Entenda então que isso aqui é uma série temporal. Porque aqui nós temos o eixo X baseado nos horários e o eixo Y nas temperaturas. Então nós temos os vários valores. Cada par de coordenadas estabelece um valor específico e esse valor específico é tratado como uma série. Essa série é do tipo temporal, porque o gráfico é baseado em horário. Certo? Muito bem. Vamos voltar à nossa apresentação. Aqui a gente tem um exemplo, também baseado em temperatura. Ó, a linha vermelha são as temperaturas máximas alcançadas em determinados anos. Então nós temos aqui as linhas azuis, temperaturas mínimas. Então dá uma olhada, a gente tem pico de 39,2 graus, e aí a gente vem caindo, ó. Observa só, aqui, aí a gente tem aqui. Podemos dizer que cada pico desse pode estabelecer uma curva. Ó. Aqui, curva, caiu, subir e permanecer aqui, certo? A mesma coisa acontece para a temperatura mínima. Dá uma olhada ali na parte de baixo. Nós tivemos temperaturas de 9,8, né? Ó, temperaturas mínimas. Isso num período de 1994 até 2003. Então, nós temos uma série temporal. Baseado nisso, é possível prever modelos climáticos nessa alteração de temperatura. Então, as máquinas podem observar isso e, usando algoritmos preditivos, possibilitar uma previsão de temperatura para o ano seguinte. Tá? No caso aqui, a gente está usando esse modelo aqui, é um pouquinho antigo, né? 2003, né? Mas se a gente olhar para trás, e se isso aqui for temperatura global, caramba, hein?
Aqui a gente tem um outro exemplo aqui, ó. Eles estão usando duas linhas, né? Uma representa a temperatura, né? Na região de Andorra, né? E o vermelho é a temperatura na região de Andorra la Vella. Muito bem. Então, são duas cidades distintas, né? E aqui nós podemos ver, ó, que a linha temporal segue os meses destes anos, né? De 89 até 2004. Então, observa que nós temos aqui uma variação grande, né? Colocada. Aqui, no caso, não seria uma variação de temperatura, né? Ele está mostrando um outro gráfico. Mas é interessante nós percebermos que, em dado momento, nós tivemos aqui uma queda vertiginosa. Certo? E nós temos aqui, esse é um típico exemplo de uma série temporal. Provavelmente esse gráfico está com cara de ser coisa ligada à área financeira. Ele teve uma crise, uma queda vertiginosa aqui, né? Em dezembro, né? Deixa eu ver, peraí. Janeiro, abril, julho... Não. O que será esse DTC? É um período, né? Agora, qual período é esse? Teve um período aqui, no ano de 90, aqui, que a coisa ficou feia, ó. Aí ele salta para... De agosto de 90, ele salta para março de 91. Né? Então, esse período aqui desse ano aqui foi complicado, hein? Foi um período tenso. E foram as duas linhas, né? Tanto a verde quanto a vermelha. Quer dizer, a coisa ficou feia aqui e não teve solução. Interessante, interessante. Né? Informações estatísticas que podem, baseado nos algoritmos preditivos, né? Que a gente usa de probabilidade, nós podemos prever uma tendência de aumento ou diminuição de determinada taxa. Muito bem. Vamos falar de séries temporais agora, que a gente está discutindo já sobre o assunto, então vamos ver do que se trata. A análise de séries temporais é um importante instrumento no entendimento do mercado e na formulação de planos de ação e estratégias. O histórico de uma variável pode ser utilizado na identificação de períodos de crescimento ou decrescimento, sazonalidade e ainda para prever observações futuras. Aqui que entra a nossa área de interesse, tá? Modelos de séries temporais são muito utilizados para avaliar o comportamento de uma variável ao longo do tempo. Uma sorveteria, por exemplo, tende a vender mais sorvete durante o verão, enquanto o mercado para as cafeterias costuma ser mais aquecido no inverno. Por exemplo, seria possível prever a demanda por sorvete para o verão de 2022? Se nós utilizássemos um modelo com uma série temporal, avaliando, né, a demanda nos outros anos e baseado em algumas pesquisas de mercado, né, em determinadas regiões do país, seria possível prever um aumento ou uma diminuição da demanda. Tá? No caso da pandemia, provavelmente uma diminuição, porque o povo não pode sair e não está comprando sorvete. Que triste, né? Pois é. Vamos em frente. Na verdade, os modelos estatísticos para as séries temporais utilizam o passado histórico da variável para projetar observações futuras. Dessa forma, se pode ter uma ideia, em média, de como a variável se comportará nos próximos anos. Baseado em toda a experimentação que nós tivemos anteriormente e com dados auxiliares ou complementares, é possível estabelecer uma previsão de comportamento. Algo muito parecido com o que o pessoal faz na meteorologia, tá? Muito bem. Autocorrelação em séries temporais. Os modelos estatísticos mais conhecidos e utilizados, como a regressão linear ou GLM, são adequados na modelagem de variáveis em que as observações são independentes.
Em uma série temporal, não há como desconsiderar a estrutura de dependência das observações. Então, ao projetar uma série temporal, você pode ter uma situação em que os dados eles têm dependência de informações externas ou informações de dados de outros tipos de dados, de outros tipos de fonte. Então, essas considerações dessa dependência, essa necessidade do conhecimento dos dados para a montagem da série temporal é o que nós chamamos de autocorrelação, porque ela verifica em si mesma se existem dependências e busca essas dependências ou necessidades, certo? Vamos dar uma olhada no exemplo, ó. A quantidade vendida de sorvete em fevereiro pode estar relacionada à quantidade vendida em janeiro, que por sua vez pode estar relacionada com a de dezembro e assim por diante, né? Então ele sempre pega aquele valor e olha para trás, né? A gente já fez isso, a gente fez um exercício baseado nisso lá em redes bayesianas, né? Que a gente dá uma olhada no priori para obter um posteriori, uma tomada de decisão. Aqui, na autocorrelação em séries temporais, eu observo os dados anteriores, né? Que estão correlacionados com os dados que estou produzindo atualmente. Dessa forma, a utilização desses modelos pode gerar resultados enviesados e que não refletem a realidade. A autocorrelação é definida como uma observação num determinado instante e está relacionada às observações passadas. Então, você levantar os dados neste exato momento e olhar para trás, porque você pode ter uma dependência desses dados que você está avaliando, né? Ele citou o caso do sorvete aqui. Vamos citar um caso, por exemplo, a comercialização de veículos. Muito bem. Fatores dependentes, né? Olha só. Se você observar quantos veículos foram vendidos em 2020, você tem um determinado valor, determinado número. Em 2019, com certeza esse valor foi muito maior. Por quê? Existe uma informação correlacionada com a série temporal em 2020, que é a pandemia de Covid-19. O povo não sai de casa, o povo tem medo. As pessoas não estão gastando, não estão comprando, estão se resguardando, é diferente. Então, certamente ocorreu queda na venda de veículos automotores durante esse período. Aqui a gente tem o típico caso de uma dependência externa, mas existe uma correlação. Por exemplo, se nós extrapolarmos os dados para 2021, é possível perceber que o valor vai permanecer baixo, porque nós continuamos ainda em período de pandemia. Então, existe uma informação correlacionada que puxa esse valor para baixo. Agora, ele reflete a realidade? No caso da venda de veículos automotores, sim. Ele reflete a realidade. Mas nós podemos ter uma situação, por exemplo, o pessoal, agora durante a pandemia, o pessoal tem falado muito disso, né? Que a gente tem passado por muitos problemas de questão de desemprego, né? 14 milhões de desempregados e tal. Então, só que ontem, um veículo jornalístico desses, eu não lembro qual jornal que foi, divulgou uma nota falando que durante o período de fevereiro ocorreram 15 milhões de assinaturas de processos de registro e assinatura de carteira. 15 milhões, mas espera aí. Então, o número de 14 milhões de desempregados era muito maior. Da onde vem o número? Ele está correlacionado a quê? Nesse caso, as contas não batem. Alguém está muito errado, certo? Eu tenho a tendência a acreditar que a informação veiculada pelo veículo de notícias não está correta. Se ele dissesse algo em torno de 1,5 milhão, eu acreditaria, sem sombra de dúvida. Por quê? É um valor muito mais palpável para
o período de pandemia que nos encontramos, né? E esse valor, ele afeta diretamente a proporção e a previsão da taxa de desemprego no país nos próximos 6 meses. Afeta diretamente, porque se nós temos uma previsão de aumento, nós temos uma previsão de diminuição, né, de funcionários empregados, né, empregados. E um veículo de notícia começa a divulgar informações que no mês de fevereiro nós tivemos 15 milhões de funcionários registrados, então algo não bate. Tem algo errado aí, certo? Se a gente olhar para trás, nós vamos ver utilizando uma série temporal baseada nos meses da pandemia, a partir de março de 2020, nós vamos visualizar aí uma queda vertiginosa no número de funcionários empregados. E um aumento na taxa de desemprego. Muito bem. No entanto, com a informação divulgada, chegamos à conclusão que alguém está falando besteira. Tem algo errado nessa história, certo? É importante sempre termos um olhar crítico ao observar essas coisas, e agora que a gente sabe a respeito das séries temporais e tem uma leve noção da avaliação delas, dá para entender que a informação aí está equivocada. Tem alguém falando besteira, certo? Vou passar à frente. As observações podem estar autocorrelacionadas em diversas ordens. A autocorrelação de primeira ordem caracteriza séries onde uma observação está correlacionada com a observação imediatamente anterior, primeira ordem, certo? Então, fevereiro e janeiro, por exemplo, as vendas em janeiro e as vendas em fevereiro, né? Fevereiro está correlacionado com janeiro. Então, nós temos aí uma correlação de primeira ordem. A autocorrelação de segunda ordem caracteriza séries temporais onde uma observação está correlacionada com as observações a 2 unidades de tempo no passado. Você está em fevereiro, mas ele está relacionado com dezembro, certo? As vendas estão correlacionadas em períodos diferentes, né, de tempo. Então, quanto maior a distância, maior é a ordem da correlação, certo? Vamos observar aqui para frente, nós temos outros gráficos para entender isso. A identificação da autocorrelação é feita através da função de autocorrelação, ACF, guardem isso, mostrado a seguir. Nós temos um gráfico que exibe isso. Além disso, testes como o Durbin-Watson, nós vamos falar sobre ele, auxiliam na identificação da autocorrelação de primeira ordem. Então, dá uma olhada no gráfico aqui, por exemplo. Nós temos um gráfico de autocorrelação, seria o lag na internet durante um determinado período de meses. Então, vamos observar. É uma série temporal, tá? E atente para o seguinte fato, ó. Repara que aqui, ó, e aqui, nós temos uma correlação. Tá vendo, ó? Aqui e aqui. Nós temos valores iguais, né, em alguns períodos do ano. Muito bem. E, para menos, nós também temos uma correlação. E essa seria uma correlação de quê? Ó, estou olhando para trás, certo? Então, eu estou aqui olhando para lá. Aqui eu tenho uma correlação de primeira, segunda, terceira ordem. Certo? N menos 2. Aqui eu tenho uma correlação de outra ordem, né, mais positiva, só que eu tô voltando para cá, daqui para cá. Aqui não tem correlação nenhuma, mas aqui tem. Aqui ó, a correlação de primeira ordem, certo? E aqui nós temos outra. De que ordem? Então, passou aqui, a de primeira ordem daqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos uma correlação de 8ª ordem.
Então, N menos 8. Então, né, nós temos uma correlação que aponta para trás, certo? Sempre a direção do gráfico que nós observamos é sempre do maior para o menor. Aqui na questão do tempo, tá? Aqui é a taxa de lag que nós tivemos nesse período. Então, nós tivemos um período muito bom aqui, com lag muito baixo, só que isso só foi alcançado nos últimos meses. Lá no começo, o lag era altíssimo. Aqui, ó. E não existe nenhum resultado correlacionado a isso. Provavelmente aqui foi o período de implantação. Certo? O período de implantação. Então, nós podemos analisar esse gráfico dessa forma. Então, existe uma correlação de n igual a 10 com n menos 1. Aqui, ó. N igual a 10 e n menos 1, que é 9. E nós temos uma correlação, aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Nós temos uma correlação n menos 8, certo? Então, se a gente jogar essas informações, por exemplo, para uma informação dessa série temporal, né, para os algoritmos preditivos, o que é possível avaliar? Baseada nessa análise, nós vemos aqui que a gente tem uma curva, ó, gigante, né? Ó, tem uma parábola aqui, ó. Ele desce, aí ele vem aqui, aí ele começa a subir de novo. Então, ocorreu algo durante este período que gerou um baixo volume de lag nessa rede. Certo? Um baixo volume de lag. Outra coisa, existe outra correlação aqui que não foi marcada, ó. Se esses dois são valores iguais, ó, nós temos uma correlação entre esse cara, que seria o 9, por exemplo, não, 8, seria o 8, com esse cara aqui, que seria o 4. Certo? Nós teríamos uma outra linha aqui, ó, que faz uma correlação entre eles. Certo? Aqui também nós temos, ó, olha aqui, 6... e aqui o 16. Dá uma olhada aqui. Se esses dois são valores iguais, tá? Não vou dizer esse porque está torto, mas vamos acreditar que esse cara e esse cara estão correlacionados. Então, o que acontece que deixa o lag tão baixo nesses períodos? Certo? Quais são os acontecimentos? Aí é a hora da máquina preditiva observar isso e baseado nessa experimentação, dizer que se as mesmas condições permanecerem, nós teremos um período muito semelhante a esse vago aqui, ó. Esse período aqui, do 15 e do 16. Porque os valores correlacionados demonstram que pode haver uma repetição desses valores. Se as condições permanecerem iguais, nós poderemos ter um mesmo valor aqui do lado. Certo? Seguindo para frente. Muito bem. E é assim que o algoritmo preditivo trabalha, tá? Ele olha para trás, avalia, verifica correlações e quais são as condições para que essas correlações ocorram. Aí tem lá as informações que ele levanta para avaliar o que aconteceu nesse período aqui e o que aconteceu nesse período aqui. Não, nesse, né? Nesse período, no 14, e nesse período aqui, 15, 17. No 14 e no 17. Dependendo dessa posição, dessa visão, e se as condições permanecem, é possível dizer que se as condições forem iguais, nós poderemos ter um valor muito semelhante ao 15 aqui na frente. 15, 16, 17 seria o 18. Nós poderíamos ter um valor parecido aqui, baseado nas informações anteriores e as condições, que provavelmente são totalmente diferentes dessa fase aqui, ó. E dessa aqui, sem sombra de dúvida. Tá bom? Isso é o que nós chamamos de autocorrelação. No exemplo de ACF mostrado anteriormente, a significância da ordem de autocorrelação é avaliada através dos intervalos de confiança, em azul.
Dessa forma, essa série possui autocorrelação de primeira ordem, uma vez que o ponto no leg 1 é significativo. No R, a autocorrelação no leg 0 é sempre igual a 1 por default, certo? Muito bem. Importante, vamos falar um pouquinho sobre o Durbin-Watson, tá? É um teste que foi desenvolvido por J. Durbin, né? Eu procurei o primeiro nome desse cara, mas eu só consegui achar os nomes resumidos, tá? E G.S. Watson, em 1950. E se constitui em um procedimento para provar se os erros estocásticos, também chamados de perturbação de regressão, representados pela sigla EI, estão correlacionados em série. Então, o Durbin-Watson verifica se os dados são baseados em perturbações de regressão. Aconteceu algo, são aquelas condições que nós estávamos citando, e essas condições, elas acabam ocasionando a perturbação de regressão, que é o evento que muda a alteração da série. Se você olhar aqui, ó, aconteceu alguma coisa gigante aqui, ó, porque a gente tem uma curva aqui, aí ela vem, ela sobe para o positivo, ela vem, ela desce para o negativo, e aqui ela vai subindo. Como a gente está olhando através dos meses, podemos compreender que talvez aqui fosse o período de implantação, e em seguida nós temos um período de estabilidade muito curto, né? E um período de consumo. Tem que também levar em consideração, uma dessas condições é o que aconteceu nesse período de mês que pode ter causado esse tipo de lag. Se são 10 meses e se ele está contando a partir de janeiro, aqui nós teríamos novembro e dezembro. Então, olha só, o período de novembro e dezembro geralmente é um período de maior consumo. E nós tivemos uma queda no lag desse período. Nós tivemos um aumento antes do mês 10, ó, em novembro. O que teria acontecido para causar justamente esse lag nesse período? São essas condições que nós aqui levamos em consideração no teste de Durbin-Watson, tá? Essa prova de independência do EI, que é erro, que chamamos de erros estocásticos, é muito importante em análise de regressão. Sem a aplicação desse teste, ele é um dos vários que são aplicados, mas sem a aplicação desse teste, não tem como você obter informações de regressão de maneira consistente. Você vai ter informações erráticas, certo? Ou estocásticas, né? Erros estocásticos, que são perturbações de regressão, né? Você vai ter esses erros nesses valores e não vai ser possível aferir um dado preditivo que seja pontual ou que seja suficientemente claro e objetivo para a compreensão da informação, certo? Quer dizer, em outras palavras, deu algum pau lá atrás e agora o algoritmo não consegue mais fazer a forma preditiva de maneira adequada. Aí a gente aplica o teste de Durbin-Watson para saber qual é o valor exato dessa correlação, do tipo de ordem, e se os dados são consistentes ou não. Muito bem. O cálculo do teste de Durbin-Watson depende da ordem dos seus dados. Então, eles estão relacionados em que ordem? Primeira ordem, um mês atrás. Segunda ordem, 2 meses. E assim por diante. É importante que seus dados sejam ordenados sequencialmente, especialmente se os dados estiverem relacionados ao tempo. Geralmente é o que a gente faz, né? Se os seus dados não forem ordenados corretamente, o valor do teste de Durbin-Watson poderá não ser exato. Mesmo o teste depende de valores sequenciais organizados da maneira correta. Caso contrário, nós teremos uma situação em que os dados não podem ser aferidos de maneira correta. Você vai ter inconsistência na informação. Resultado disso é que o teste de Durbin-Watson dá um valor fora da faixa que é aceitável.
baseado nas ordens que você tem em sua série temporal. Se ele der muito fora da ordem, está errado. Certamente tem alguma coisa errada nele. Tá? Tendência em séries temporais. A tendência de uma série temporal é definida como um padrão de crescimento ou decrescimento da variável em um certo período de tempo. Uma tendência de aumento ou uma tendência de diminuição. E essa tendência ela costuma se repetir. Existem testes específicos para a identificação da tendência, como o teste de Wald e o de Cox-Stewart. Entretanto, uma técnica muito utilizada é o ajuste de uma regressão linear simples para a identificação da inclinação da reta de tendência. Vale lembrar que o ajuste da regressão linear, neste caso, pode levar os resultados enviesados e, para evitar este problema, estimadores robustos à autocorrelação podem ser utilizados. No exemplo a seguir, consideramos os dados referentes ao número de passageiros internacionais no transporte aéreo entre os anos de 1949 e 1961. Pode-se observar uma clara tendência crescente na série ao longo dos anos. Dá uma olhada. A linha azul é a série temporal que está sendo avaliada. Certo? E ali a gente tem a tendência. Importante, tá? A tendência, ela é uma linha reta. Então, ela começa a partir de um valor mínimo e ela vai subindo sem inclinação. Certo? Mesmo que, aparentemente observando, aqui você tinha uma queda. Só que logo em seguida você tem um aumento. E esse aumento é coincidente com um ponto específico aqui atrás. Provavelmente um evento correlacionado. Estamos falando de 1952 e 1950. Tá? Então, observa a série e a tendência de aumento, a subida, a elevação dele. Tá? Observe, então. Você tem uma tendência do aumento do número de passageiros, certo? Isso é possível através da utilização, obter esses dados, né? É possível através dos algoritmos preditivos, né? E dos algoritmos baseados em séries temporais. Então, analisando os dados, nós conseguimos obter essa série de tendência, tá? Sazonalidade. A sazonalidade pode ser definida como padrões de comportamento que se repetem em específicas épocas do ano. Por exemplo, existe um nível muito alto de comércio no período... em quais períodos do ano? Do período de consumo. Normalmente, fora do período de pandemia, nós temos janeiro, que é o período de férias. As crianças estão de férias, né? E geralmente é um período que o pessoal gosta muito de viajar. Nós temos uma tendência aí, né, de aumento na sazonalidade. O mesmo processo pode se repetir quando? A próxima vez que as crianças estiverem em férias, em junho ou julho. Nós temos aí, em junho e julho, nós temos as festas juninas ou juninas, feriados. Nós temos as férias escolares, que são períodos curtos no meio do ano, mas mesmo assim contam, na época que os pais costumam viajar. Qual é o problema, qual que é a condição que pode interferir nesse caso? É a questão do tempo, porque no Brasil, junho e julho é inverno, certo? Então isso pode interferir nos dados, né, na condição desses dados ali naquele período. No entanto, nós temos, por exemplo, logo a seguir, mês de agosto, por exemplo, nós temos o Dia dos Pais. Então, existe uma forte tendência a compras nesse período. Muito bem. Em seguida, nós temos Dia das Crianças, dia 12. Outro período de forte tendência de compra de produtos. Logo em seguida, nós temos final de novembro, começo de dezembro, que é o período das compras das festas, né?
e que a população recebe suas parcelas de 13º. Então, existe uma tendência forte a se observar isso a partir do ponto de vista do consumo, né? Um exercício muito parecido com esse que eu fiz agora, tá? A sazonalidade, muitas vezes, pode ser identificada de maneira visual. Uma das técnicas formais utilizadas é a identificação de correlações significativas de determinada ordem. Por exemplo, se existe uma sazonalidade anual em uma série, a autocorrelação de ordem 12 geralmente é significativa. Ordem 12. Sazonalidade atual, baseada na série temporal, nos leva a acreditar que é algo que aconteça em dezembro e que se repetiu em janeiro. Então, ali você tem uma correlação de 12. Certo? Muito bem. Isso a gente já conseguiu compreender. Estacionalidade. Quando o valor estaciona e a gente tem uma estabilidade em cima desses valores. A estacionalidade é um importante conceito na modelagem de séries temporais e é caracterizada por uma variável que se comporta de forma aleatória ao longo do tempo ao redor de uma média constante. Isso quer dizer o quê? Nós temos uma variável que aleatoriamente trabalha em torno de uma média constante. Se a gente estiver considerando, por exemplo, uma média anual, a gente pode entender o quê? Que se trata de um valor, por exemplo, de consumo que se repete em determinados períodos do ano. Então, a sazonalidade aí acontece em determinados períodos e a estacionalidade deve ser considerada nestes períodos, pois os valores que ocorrem nestes períodos são baseados em uma média constante. Então, eles não alteram muito dentro desse período de sazonalidade, certo? Então, nesses casos, nós temos variáveis que permanecem estacionadas em determinados valores em determinados períodos do ano, caracterizando a sazonalidade e estacionalidade. Basicamente, séries temporais que possuem tendência e ou sazonalidade não são estacionárias, atenção, e é necessário o uso de técnicas adequadas a tal situação. Então, geralmente, tá? É muito difícil acontecer a questão da média, inclusive da média de consumo, né? Porque se a gente levar em consideração esse modelo de consumo, por exemplo, o consumo de Dia das Mães é diferente do consumo de Dia dos Pais. Não é o mesmo. Geralmente, Dia das Mães o consumo é maior. Dia dos Pais o consumo é mais baixo. Outra situação que nós temos é a situação das festas. O consumo que ocorre de bebidas e itens alimentícios no período de junho é muito diferente do que ocorre no período de dezembro. Poderiam estar correlacionados? Sim. Mas, como aqui é explicado na teoria, a tendência à sazonalidade não poderiam ocorrer nesses casos. Então, nós teríamos situações em que a média de consumo desses períodos varia, né? Apesar de haver uma sazonalidade, no entanto, os valores não estão correlacionados, certo? Após o entendimento do comportamento da série e a identificação dos elementos, é possível verificar qual o modelo mais adequado. Na imagem a seguir, mostrando um exemplo de série estacionária. Dá uma olhada, ó. Nós temos alguns dados e estes dados, ó, eles são constantes dentro de um período de tempo. Então, aqui houve um aumento, teve uma diminuição, professor. Sim, mas se você levar em consideração, os dados permanecem sempre na mesma faixa, né? Sempre que possível, nós temos algo parecido com isso. Salvo algumas exceções, como essa aqui, por exemplo, essa aqui. Onde mais? Aqui também, né? Quando a queda é muito baixa. Aqui também. Esse gráfico, ele lembra muito o gráfico
um gráfico de bolsa de valores, né? Se a gente levar isso em consideração, né? Nós temos inclusive aqui um período, aqui não ocorreu nenhuma. Se a gente avaliar onde ocorreu sazonalidade aqui no diagrama, nós temos uma sazonalidade aqui, que poderia ser uma correlação. Aqui também, seria uma correlação, tá? Aonde mais nós teríamos? Aqui, aqui e aqui está correlacionado. Deixa eu ver na parte de baixo. Aqui, na parte de baixo nós teríamos bom, eu estou vendo 3, né? 4, nós temos aqui uma correlação aqui, nós temos aqui também correlacionados, nós temos aqui correlacionado, e aqui, aqui, deixa eu ver, aqui e aqui. Aqui nós temos 2 pontos correlacionados, né? Beleza. E os valores estacionários passando justamente por essa fase, certo? Então, o que a gente leva em consideração nesse caso é a forma com a qual o sistema se comportou em determinado período. Os dados que foram produzidos, a questão do consumo e as condições que podem afetar direta ou indiretamente a funcionalidade, né? E mesmo a projeção dos dados em determinado período de tempo, tá certo? Bom, como que isso se correlaciona com o que a gente está mexendo agora? Com o nosso interesse, por exemplo, em redes de tomadas de decisão. Lembra que eu falei logo no começo que é necessário um conjunto de dados para a construção do grafo das redes bayesianas para a tomada de decisão? Então, se você não fornecer esses dados, quem é que tem que fornecer essa informação? Você. Você vai ter que ir lá e responder a primeira pergunta. A máquina não vai dar conta, ela não tem uma fonte de dados de onde ela pode aprender essas informações para tomar as decisões. Por isso, nós aplicamos séries temporais para a obtenção dos dados das redes bayesianas. O que levou, vamos analisar dessa forma, quais foram as condições que levaram ao gráfico chegar até esse ponto? Quais as condições que levaram o gráfico a alcançar esse ponto? Bom, existe uma série de perguntas que, uma vez respondidas, podemos gerar um grafo que permita à máquina a tomar decisões baseado no melhor cenário. É possível também fornecer também informações do pior cenário. Olha, as decisões aqui, as decisões foram outras. As decisões tomadas foram diferentes e o resultado foi esse. Então, a máquina teria uma posição muito positiva, baseada em série temporal, e uma posição muito negativa. Analisando as condições que levaram às duas situações, nós teríamos o quê? Nós teríamos aqui um grafo e aqui outro. Se a gente levar em consideração essas informações, para cada pico nós teríamos um grafo específico de tomada de decisão. A máquina, olhando para trás, ela pode analisar essas informações e sim, ao chegar aqui, decidir o que eu devo fazer. Se ela decidir, por exemplo, vender determinados produtos, né, baseado nesses grafos, dessas condições a priori e a posteriori que a máquina tem acesso, utilizando rede bayesiana, ela pode avaliar qual seria a decisão dela posterior. A minha decisão aqui é vender. Então, vamos vender. Muito bem, porque baseado nas condições anteriores, eu cheguei à conclusão que vender talvez seja o melhor caminho.
Ou, no caso, por exemplo, se estivéssemos falando, discutindo de ações, a gente pode ver aqui a tendência de queda. Então, poderíamos avaliar, agora é um momento bom para comprar, porque as ações estão em baixa. Certo? Então, a gente compra. Beleza, a gente compra ações e fica aguardando uma tendência de mercado, porque dependendo das decisões que foram tomadas, as condições aqui podem mudar drasticamente e o gráfico pode apontar para cima de novo. Se for esse o caso, quando ele estiver acima, no caso de ações, né, do mercado de ações, a recomendação dada pelo programa pode ser venda. Está no melhor momento possível previsto do mercado nesse momento. Então, venda as suas ações, certo? E é justamente para isso que a gente leva isso em consideração durante a análise dos dados para a montagem do gráfico. Importante, tá? Essas informações não somos nós que criamos. Não, o gráfico não é criado por nós. Existem softwares específicos que você alimenta com esses dados e ele monta o gráfico. A partir dali, a inteligência por trás do software começa a tomar conta. Ela já sabe o que fazer, ela já tem as informações preditivas. Existe também alguns softwares que você automaticamente, quando você aponta o software... Opa, volta. Quando você aponta o software para ele analisar aqui esses pontos, este software monta a matriz de informações que vai ser repassada para o programa de inteligência artificial, aplicando rede bayesiana e os algoritmos preditivos para as tomadas de decisão tão necessárias no caminho daquele software. Certo? Deu para entender como é que funciona? Muito bem. Então, baseado nisso aqui, vamos ao nosso relatório de aula. Lembrando que eu estou revisando o conteúdo para que a gente possa avançar. Então, eu estou dando um passo atrás, né, para dar 2 passos para frente. Então, estamos olhando agora a parte de séries temporais. Por quê? Após o período de prova, nós vamos retomar o nosso assunto e a gente vai ver inferência em modelos temporais. Então, na aula passada, a gente viu inferência em redes bayesianas. Muito bem, a gente já tem uma compreensão do que é preciso para a tomada de decisão. E a questão da inferência, que pode melhorar a consistência desse gráfico. Muito bem. Nessa aula agora, a gente viu a questão da série temporal. Para que ela serve? Legal, já temos então um aspecto, né, que poderia fornecer as informações para o software para a montagem do grafo e aplicação dos algoritmos de rede bayesiana para a tomada de decisão. Muito bem. Depois da prova, nós vamos voltar a retomar o assunto para discutir a inferência nos modelos de séries temporais. Então, como aumentar a consistência no modelo de série temporal. Certo? Beleza. Bom, para essa aula, esse é o último relatório antes da prova. Lembrando, são 4 relatórios, né, das 4 aulas, cada um vale 250 pontos. Vocês não precisam fazer prova, Takeda não precisa fazer prova, acho que a Alexia também tem que cursar essa disciplina, e ela já deveria estar assistindo aula, inclusive, mais 2 colegas, eles não vão fazer prova. Você vai fazer prova de segunda chamada sem custo para você, tá bom? Aí você vai fazer essa prova de segunda chamada, ela não vai ter um custo para você, e eu vou lançar a nota fazendo a correção da nota da N1, tá? Então eu vou fazer a revisão da nota da N1 para substituir, e você vai fazer essa prova sem custos para você. Beleza? Entendeu, Takeda? Exatamente, só os relatórios, tá? Então, no dia da prova, você precisa... acho que você já mandou o terceiro da aula passada, né? Tá, a segunda... É isso. A segunda chamada. Quando você fizer, aí eu vou te avisar, você vai fazer a segunda chamada e eu vou substituir a sua nota de N1.
Agora, ela vai ficar como se você não tivesse feito a prova. Não se preocupe com isso. A Adriane já instruiu os professores sobre isso. Você, lá depois da N2, você vai fazer uma prova de segunda chamada e eu vou substituir a sua nota de N1. Tá certo? Beleza, ótimo, que bom que você entendeu. Então vamos ao relatório dessa aula agora, tá? É justamente falar sobre o que a gente discutiu, os conceitos, né, os conceitos esporádicos, né, de processo esporádico, que é isso, o conceito do processo esporádico e o conceito das séries temporais que nós discutimos hoje em aula, tá bom? Só isso. Prepara o relatório, manda com esse assunto aqui para mim, o assunto do e-mail, tá? 2021-0331, e a data de entrega daqui 72 horas, no dia 3/4/2021, sábado. Beleza? Se tiver alguma dúvida, beleza, fala comigo pelo WhatsApp, tá bom? E vou esperar o restante dos colegas entrarem na turma para assistirem às aulas e fazer os relatórios. Então, vamos ficando por aqui, tá? Em nome da Unidep Croton, agradeço a participação de vocês e peço que continuem se cuidando desse lance de pandemia, tá bom? Beleza. Grande abraço, tudo de bom e até a próxima aula, gente. Fui!